O céu, tingido de vermelho pelo brilho do crepúsculo, refletia a glória de uma nação que Tomás idolatrava com fervor cego. Ele caminhava pelas ruas devastadas, peito inflado de orgulho, convencido de que tudo, o caos, a dor, os cadáveres, era um preço justo pela supremacia de seu país. As bandeiras desabotadas tremulavam ao vento, lembrando de que a grandeza exige sacrifícios. Na mente dele, não havia dúvidas. Sua nação era o ápice da humanidade, e ele, o escudo implacável que protegia esse legado, mesmo que tivesse que esmagar tudo em seu caminho para garantir isso. Quer então entender como você pode construir dentro do seu iceberg cultural orgulho, seja interno, externo, algo fora, algo macro, algo micro? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o iceberg cultural. Só que hoje, como diversos alguns outros, a gente vai falar um pouco sobre aquele iceberg cultural um pouco mais interno, um pouco mais profundo desse iceberg, que às vezes é um tanto mais complicado de você trabalhar dentro da sua história. Falar um pouco sobre as cores, semiótica, festivais é algo mais simples. Mas o orgulho trabalhado dentro da introspecção do personagem, algo que pode ser desenvolvido por algo externo ou algo interno, é alguma coisa um pouco mais complicadinha, mas eu vou trazer para vocês algumas discussões e alguns pontos que são interessantes para a gente discutir e brincar um pouco mais sobre o orgulho desse iceberg cultural. O primeiro ponto que é importante a gente entender para falar um pouco sobre orgulho é entender que o orgulho tem diversas camadas que podem ser preenchidas por alguns fatores. Você pode trabalhar com orgulho principalmente do orgulho interno. Ou seja, não é necessariamente algo que a cultura desenvolve, mas sim o personagem desenvolve. Só que o que é interessante é que muitas vezes essa cultura, esse orgulho cultural, ele está muito fortemente relacionado com os princípios que aquela região, aquela sociedade, aquela cultura já expõe. Se você é uma pessoa que tem orgulho daquilo que você tem, daquilo que você faz, daquilo que você está, de onde você está, muitas vezes essa personalidade sua conversa um pouco com a personalidade da região, do poder, daquele que está no poder, e assim a gente vai construindo essas correlações e essas conexões. Então é interessante que quando você for construir o seu iceberg cultural relacionado ao orgulho cultural, ou no caso, o orgulho mais como forma de construção de personagem, é interessante você já imaginar qual é o ambiente que está envolvendo esse orgulho para que você consiga fazer relações. No caso, por exemplo, acontece em The Boys, onde o orgulho patogênico de um personagem faz com que a sua visão de mundo seja deturpada, porém reinterpretada com um possível nacionalismo. Então é interessante essas discussões desse orgulho dentro do iceberg cultural, principalmente como um reflexo distorcido ou intensificado do seu orgulho nacional. Ou seja, antes de você fazer esse orgulho propriamente dito, dê um passo para trás. E esse passo seria você estipular qual é o genius loci cultural da sua região, porque assim quando você for fazer o iceberg cultural, ou seja, fazer as camadas desse orgulho nacionalista, é você entender que a interpretação ou a reinterpretação desse fator cultural que você pensou previamente vai ser estipulado. Agora que a gente já entende o princípio por detrás, vamos agora mergulhar nesse iceberg cultural e entender as nuances mais superficiais ou mais profundas do orgulho cultural. Então, pessoal, o primeiro ponto que é interessante é estipular e identificar a superfície cultural e a profundidade cultural. Como eu falei para vocês, vocês precisam entender que o primeiro passo é estipular a cultura. Ou seja,
você já colocou quais são os princípios culturais da sua região. No caso, se é mais bélico, se é mais pacifista, se possui algum tipo de justiça, algum tipo de superioridade ou inferioridade, algumas manias e gostos. Com isso, você vai entrar agora com o orgulho em cima dessa tradição, em cima desse princípio cultural, falando sobre a superfície. A superfície seria como esse personagem ou como essa cultura vê a sua própria cultura. Basicamente seria o seguinte: dentro de um quesito de poder, ou seja, quem está no poder, o governante, ele observa a cultura daquela região e interpõe a cultura dessa região. Muitas vezes você pode nascer numa região que não se conversa com seus princípios morais e tem um certo tipo de embate de uma forma geral. Ou você pode utilizar dos seus preconceitos, dos seus pontos de vista e justifica isso por onde você mora. Não, não é que eu sou necessariamente preconceituoso. É que no fator cultural a gente percebe que existe essa. Então, essa discussão que você tem, no caso, essa superfície de cultura, o como essa cultura vai observar outras culturas, você consegue ir conversando, identificando. Então, o primeiro ponto importante na hora que você vai estipular nesse primeiro passo é estipular a superfície. E essa superfície seria como o seu personagem ou o seu ambiente cultural, como a população age em cima da cultura superficial. No caso, como ela vê os festivais, como ela vê os formatos, como ele vê as segregações, como ele vê a sua nação em cima de outras ou abaixo de outras. Seria uma forma meio que estipular a visão comum da sua cultura, para que a gente consiga entender mais ou menos como as pessoas se veem, como elas pensam em cima do que estão vivendo. Então, por exemplo, você pega uma ideia sua que é a cultura da minha região faz com que as pessoas obrigatoriamente precisam fazer casamento heterossexuais. Isso é cultural, simplesmente cultural. Então as pessoas elas vão ver de uma forma geral essa superficialidade cultural como algo ok. Então esse é o normal. Quer dizer que pessoas que vão fazer casamento homoafetivas pode ter um certo tipo de preconceito cultural aí no meio. Não necessariamente o personagem possui isso, mas é um fator cultural da região. E isso é o começo dessa superficialidade. Porque apesar de ser algo que hoje, em diversas regiões, em diversas partes do nosso mundo real, não ver o casamento homoafetivo como algo normal é uma coisa retrógrada, você pode construir dentro da sua cultura, dentro do seu universo cultural, momentos mais retrógrados e hiperconservadores e outros mais vanguardistas e algo muito mais relacionado às minorias. Então, aqui agora é você estipular mais ou menos como a sua cultura vê os fatores mais importantes dentro da sua formação, e com isso você vai colocar aspectos que consideram da normalidade cultural de uma forma superficial. Os festivais, as culturas, os seitas, as músicas, as cores, as bandeiras, de uma forma muito mais superficial. É aquele, vamos dizer, nacionalismo no momento de Copa do Mundo, nacionalismo no momento de Olimpíadas, onde não necessariamente você fala que o Brasil é o melhor país do mundo, porém na Copa você pinta o seu rosto de verde, você corre com a sua bandeira, você faz todo o negócio, e durante as Olimpíadas você fala, não, o Brasil é o país do não sei o quê, e acaba todos esses momentos festivos, você fala que o país é uma porcaria. Então aqui você vai estipular a superficialidade da cultura, meio que os sentimentos que vão explodir na cara das pessoas, qual que é esse fator? Até que a gente chega na profundidade cultural. A profundidade cultural é você olhar para cá e você olhar para cá e explorar esses conceitos de camadas e qual seria algumas possíveis interpretações para essa superficialidade. Você disse que, de uma forma geral, superficialmente, o
o casamento ele é heterossexual, onde o casamento homoafetivo não é algo normal. Ok, isso é apenas uma definição superficial. Agora você vai começar a aprofundar um pouco mais esse orgulho, no caso, esse preceito cultural, e vai entender de onde nasceu isso. Esse orgulho de dizer eu bato no peito de ser de Xerokova, que é a região que eu acabei de inventar, eu tenho orgulho de dizer que eu sou casado com uma mulher. Mas esse orgulho de onde saiu? Eu bato no peito dizendo que eu tenho orgulho de ser de Snorova. E por isso que eu me casei com uma mulher. Mas agora eu fico me pensando, a origem disso seria talvez algum rei? Algum imperador? Algum tipo de ação cultural, social, política, econômica que desenvolveu esse princípio e agora se tornou cultural? Onde normalmente a gente pega toda a linha histórica do preconceito com os negros, onde era justificado dentro de um fator histórico esse elemento. Onde era considerado normal, algo culturalmente normal, e você batia no peito dizendo que eu tenho tantos negros na minha fazenda, e batia orgulho dentro de você, mas isso era apenas uma justificativa para associar o seu preconceito. Ou, no caso, o preconceito das pessoas que batiam no peito sobre isso. Então, o interessante aqui nesse ponto é você pegar toda a discussão superficial e aprofundar, tentando colocar mais pontualmente o porquê de cada isso, criando essa profundidade de orgulho. E com isso você vai gerando personalidade para o personagem e para a cultura. Porque a partir disso você pode chegar nos próximos pontos desse iceberg, onde você vai criar conflitos, histórias, obstáculos, preceitos, motivações, porque você está ambientado dentro de uma localidade que já tem como orgulho cultural o fator X ou o fator Y. Tanto que o segundo ponto é essa dualidade de diversidades de visões de personagem. Quando a gente constrói dentro do seu iceberg cultural, é colocar primeiramente a cultura como fator superficial e como cultura profunda. Agora, a partir dessa construção, você vai estipular os pontos de vista dos personagens. O seu personagem, ele concorda, mas ele concorda de uma forma ok. No caso, eu aceito que é comum esse tipo de casamento, mas eu não tenho um problema com o outro. Mas eu vejo um como normal e o outro como diferente. Mas não é que eu não goste. Eu poderia ir tranquilamente, eu até aproveito a situação, mas não é algo que eu diria, nossa, acordei de manhã e vou. Então, você pode construir um personagem que aceita a realidade onde ele está. Um outro tipo que a gente aprofunda um pouco mais para um lado mais extremista seria você pegar um personagem que vai ver aquela cultura e vai intensificar aquela cultura. A pessoa que ela vai dizer que aquilo é a verdade e pegar todos os parâmetros, todas as justificativas que você colocou do porquê a sua cultura vê algo como simples, como profundo, como real, como legal, como não legal, e vai intensificar, colocar uma roda para frente, fazendo com que aquilo aconteça. Então você pegar um personagem que ele não é um extremista doente, ele é só extremista. É aquela pessoa que vai pegar todos os fatores e vai desenvolver. É realmente, 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 realmente. Até que a gente vá para um lado um pouco mais distorcido desse extremismo, que seria o extremismo distorcido, que é aquele personagem que vai pegar todas as motivações, no caso, todas as motivações que você colocou dentro da construção do seu iceberg, e ele vai colocar uma reinterpretação pessoal. No caso, ele vai colocar que não é porque tal coisa, no caso, a gente escolhe o verde ao invés do amarelo. Alguém que aceita isso, a cultura, vai simplesmente escolher o verde ao invés do amarelo. Tem aquele que só vai vestir verde e vai olhar feio para o amarelo. O outro vai pegar o verde e vai colocar o verde em diversos patamares da vida, ao ponto de querer até gerar um preconceito mais forte com aquele amarelo, onde o amarelo se torna impensável.
fazendo com que o sol que nasce amarelo vá criar uma parede esverdeada ao retorno da cidade, para quando o sol bater na parede, gere uma luz mais esverdeada ou que gere algo que disforce esse cor amarelo, porque não é aceitável nem que o sol seja amarelo. Ou no caso, se a pessoa tem algum fator amarelo no próprio corpo, ter que decepar ou fazer alguma coisa. Então você pode mover para cá, da mesma forma que você pode mover para o outro lado, onde cria visões mais contornáveis. Aquele personagem que vai ver aquele iceberg cultural, entender que não é porque tem algo X que precisa ser. De uma forma fácil, esse outro tipo de iceberg. É aquele tipo de personagem que ele vai tentar justificar o porquê a cultura é assim, não com os parâmetros históricos, mas com os parâmetros dele. É aquele personagem que abraça a cultura, mas ele abraça a cultura tentando justificar a cultura da melhor maneira possível. É aquela pessoa, aquele personagem que realmente gosta de onde está, valoriza onde está e tenta justificar as coisas que acontecem de positivo e negativo, não com fatores históricos, ou sociais, ou intelectuais, mas fatores emocionais. São fatores que ele acredita e por isso vai criando. Até que chega o ponto daquele personagem que é totalmente contra aquilo onde ele vive. Onde você tem os ativistas, tem os reformadores, aquelas pessoas que querem mudar o status quo daquilo. Então essa gama, esse espectro de pessoas, todos eles possuem orgulho de onde estão. Só que a diferença do orgulho de onde estão vai que eu gosto tanto do país que eu estou que eu não aceito ele ser desse jeito. Eu gosto tanto do país que eu estou que eu quero defendê-lo. Eu gosto tanto do país que eu estou que eu quero justificá-lo, mostrando para todo mundo. E eu tenho orgulho de onde eu estou, tanto que eu vou lutar até o final, indiferentemente do que seja, porque tenho orgulho de onde estou. Então, passando por todo esse espectro, desde vou reformular ou vou reformular o mundo para que aceite o que eu tenho, todo esse espectro faz com que você desenvolva propostas e ideias, criando essa superficialidade e aprofundando dentro dos fatores. E com isso você cria um orgulho mais forte e cria propostas de desenvolvimento de personagem. O terceiro ponto interessante é o quesito dos conflitos internos e externos. Esses conflitos internos e externos, dentro do preceito de orgulho cultural, pode ser tanto uns conflitos internos e externos no ponto de vista de personagem e no ponto de vista world building barra história. Os conflitos internos e externos quanto a personagem é aquele quesito de você, no caso, estar em algum local e não querer estar, ou querer estar em algum lugar e não estar. Esses conflitos internos de você querer ou não querer, ou de você viver ou não viver, de você estar ou de você não estar, gera modificações que isso pode ser intensificado pelo fato de estar numa cultura específica e você querer estar de um jeito ou querer estar do outro. É aquela galera, aqueles otakus bem fortões, que querem, não, se eu pudesse viver no Japão, com certeza seria um mundo melhor. Porque é o ponto de vista que ele tem em cima dos animes. Não conhece necessariamente a vida no Japão, não sabe muito menos falar o japonês, não entende a cultura, não conseguiria viver uma semana dentro de uma rotina no Japão, mas fala que o Japão é o melhor país do mundo, que viveria lá tranquilamente, porque seu ponto de vista, o seu filtro é em cima do que você vê em cima dos animes. E você pode transpassar isso dentro da sua história, onde o personagem idealiza uma cultura em cima do marketing que aquela cultura faz, ou em cima do filtro que ele tem, podendo ser distorcido ou não. E essa discussão externa e interna faz um movimento de personagem. E quando a gente fala sobre essas diferenças de conflitos externos e internos no ponto de vista da plot e world building, você já está colocando conflitos, motivações socioculturais em cima da sua história. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas ultranacionalistas e nós temos um grupo de pessoas não conformistas, ou no caso, reformistas. Então nós temos um grupo de um lado, um grupo do outro,
onde são de ideias antagônicas, apesar de que o objetivo lá no fundo é deixar o país mais orgulhoso possível, o amor que tem pelo país é algo gigantesco, porém um defende como está, o outro quer que mude, mas com um ponto de vista igual, querer que o país seja o melhor país do mundo. Só que um grupo vai pegar um filtro X e um outro grupo vai fazer um filtro Y. E essa dualidade vai gerar conflitos internos dentro daquela sociedade. Ou, no caso, os conflitos externos daquela sociedade é quando o grupo como um todo quer desenvolver isso e vai para frente. No caso, por exemplo, a gente pega o nazismo-fascismo, onde nós temos esse grupo mais generalizado desse sentimento, que extrapola a nação e chega num âmbito globalizado, num âmbito internacional. Então você pode criar conflitos internos dentro da mesma cidade, da mesma região, no caso, judeus fugindo dos nazistas, dentro de conflito interno, onde um quer o ultranacionalismo, mas você pode fazer o avanço, no caso, como também aconteceu na Guerra Fria, onde a União Soviética queria expandir as suas ideias, o seu ultranacionalismo, em cima dos outros países lá da parte da Ásia e a parte mais leste da Europa. Então é interessante você ver que esse ultranacionalismo, de uma forma geral, eu abordando especificamente nação, mas pode ser orgulho do clã, pode ser orgulho da guilda, pode ser orgulho familiar, isso eu estou pegando mais no quesito país. Mas isso pode diminuir, no caso, por exemplo, acontece em Naruto, os Uchihas ou os Hyugas, que têm esse ultranacionalismo dentro dos seus próprios clãs, não permitindo que aconteça essa mescla. Obviamente, com mudanças, fez com que, por exemplo, o Naruto juntasse com a Hinata, e aqui nós temos a mistura de um Uzumaki e um Hyuga, gerando aí uma mistura entre os dois clãs. Mas, de uma forma geral, os Hyugas, eles eram um clã extremamente puristas, extremamente conservadores, e eles tinham orgulho disso, tanto que a disputa Neji-Hinata e todo o arco de desenvolvimento do próprio Neji, que morre no final, lá na guerra da Quarta Guerra Ninja, tudo isso gera, em cima de tudo, dentro de uma cultura, no caso, clãsística, que interpreta e move todos esses conflitos. Então, criar esses pontos de vista juntamente com esses conflitos internos gera uma profundidade cultural dentro do orgulho seu em cima de uma nação, de um clã, uma família, uma guilda ou qualquer outra coisa que você esteja no pertencimento. Um outro ponto é a questão das mudanças culturais, algo que eu até já abordei um pouco espalhado nos tópicos até então. O interessante aqui, quando você faz um iceberg da cultura, ou principalmente do orgulho cultural, o grande ponto é você ver que existe uma movimentação. Você pode colocar gente dentro de uma mesma nação, três gerações: geração do avô, geração do pai, geração do filho, ou no caso, avô, pai, neto, coisas assim. Você pode pegar então três gerações e dentro dessas três gerações mostrar diferenças de orgulhos dentro de cada um, onde os mais velhos possuem um sentimento X, o mais novo um sentimento Y e os mais novinhos ainda um sentimento Z. E dentro dessas diferenças entre essas mudanças históricas pode gerar a partir de um fator histórico ou de plot. Onde, por exemplo, você pode colocar que antigamente os clãs eram um pouco mais suaves, mais tranquilos, mas aos poucos eles vão ficando cada vez mais ultra focados, e no caso, o avô aceita mais tranquilamente que o neto case com qualquer pessoa, o pai não aceita nem um pouco, e o neto, que tem uma cabeça muito mais controvertida, quer casar com outra pessoa. Mas todos os seus amigos da mesma geração acham um absurdo, porque você está quebrando o purismo do clã. Ah, mas quer dizer que no passado tem que ser mais conservador que o presente? Não. Apesar também que você pode brincar com qualquer um, fazendo que, na verdade, o conservador é o do meio, é o filho. No caso, o avô era mais aberto, no caso, o seu pai fica mais fechado e você quer abrir novamente. Ou o contrário, onde o avô era extremamente conservador, o pai abriu demais e o filho volta a ser a conservadorismo. Então, interessante aqui é você também mostrar a possível evolução desse aspecto. Você pode fazer uma plot, uma história inteira onde a evolução sociocultural mostra-se dentro de um parâmetro de tempo, só que é interessante você ver que dentro de um fator estático, onde dentro de um aspecto de 10, 15 anos, ter diversas pessoas com preceitos diferentes, com ideologias diferentes, voltadas simplesmente num fator temporal.
onde o grupo de velhos tem uma ideia, o grupo de novos tem uma ideia e o grupo dos novinhos tem outra ideia. Com isso, você gera diversos pontos de discussão, fazendo com que esses elementos desenvolvam para cá ou para lá dentro da cultura social do orgulho que você tem. E você pode colocar também esse orgulho que você tem do personagem, ou no caso o personagem tem da cultura, num nível muito mais de idade. Onde não é, tipo, o orgulho, no caso, até pode ser de gênero. As mulheres possuem orgulho X, os homens orgulho Y, os mais novos Z, os idosos Y, e você pode criar diversos tipos de observação e orgulho a partir de faixa etária, de gênero, classe social, categoria, casta. Existem diversas formas que você pode ir colocando, onde essa passagem do tempo e essa passagem de espaço faz com que você desenvolva diversos pontos diferentes. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre o orgulho dentro do iceberg cultural. Obviamente, a gente poderia trabalhar diversos outros pontos, o nacionalismo, ou o fato de se pertencer a uma família, ao clã, uma ideia, e diversos outros pontos sociais, culturais, interculturais, interpessoais, psicológicos, emocionais. Porém, se você quer adentrar num assunto um pouco mais sensível que pode abraçar um pouco o preconceito, abraçar um pouco algumas coisas como xenofobia ou qualquer outro tipo de fobia de uma forma geral, é um pouco mais sensível. Então, para trabalhar um pouco mais de forma inicial, trabalhei. Tem um vídeo meu antigo falando um pouco mais sobre preconceito, que já começa a abordar, já tem essa evolução onde você pode juntar esses dois fatores, mas é algo interessante que você pode discutir dentro das suas histórias, dentro do seu world building e principalmente dentro de uma ideia, uma proposta e uma história. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal, por aqui vídeos de segunda a sexta, sendo segunda, quartas e sextas ideias, técnicas, propostas, ensinamentos e terças e quintas um debate de ideias e criatividade, só aqui no Craftando Mundos, onde nós estamos chegando na bossa beira. Uma hora a gente vai chegar nos 4 mil, 5 mil e quem sabe seremos o maior canal de World Build do Brasil. Já me disseram que eu sou o melhor, espero que seja uma verdade, mas vamos lá. Se deixar assim nivelado por baixo eu não quero nivelado por cima, sendo aí não apenas o melhor, mas também o maior. Beleza? Então, use e abusa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!